Aqui no nosso canal, no Instagram, na bancada técnico Eduardo Souza, coletiva pré-jogo, teremos Aparecidense e Atlético. Jânio José, Jornal Popular. Eduardo, bom dia. Vitória, né, no jogo passado, trouxe tranquilidade. Como é que o Atlético vai para esse jogo já na sequência com a Aparecidense, sem muito tempo de preparação para os dois lados, numa chave que está muito equilibrada? Bom dia, Jânio. Você falou bem, né? Não temos muito tempo para trabalhar, mas recuperar os atletas, né? 48 horas da última partida, menos de 28 horas da próxima, então nós procuramos só fazer alguns ajustes de acordo com o que nós encontramos no jogo contra a Aparecidense e também pensando em como a Aparecidense pode vir para esse jogo, né? Visto que eles atuaram de uma maneira, então nós trabalhamos também dentro de uma forma que nós acreditamos que eles possam vir. Mas eu acho que a equipe deixou uma boa resposta, principalmente no que foi pedido para eles estarem executando, e então era só recuperar mesmo e fazer alguns ajustes para que a gente possa amanhã, quem sabe, repetir primeiro a performance que nós tivemos no jogo de quarta-feira e depois, quem sabe, uma vitória que praticamente nos encaminharia para uma classificação. Bom dia, Eduardo. Não é nenhuma novidade ter que jogar meio de semana e fim de semana, né? Não é nenhuma novidade para vocês, mas talvez seja uma novidade enfrentar o mesmo adversário, né? Primeiro o jogo aqui em Goiânia, agora o jogo em Aparecida. Queria que você falasse um pouco sobre essa dinâmica nova e o que você considera que pode ser mais fácil no seu trabalho e o que pode complicar o seu trabalho. É uma dinâmica que você tem que analisar o adversário em cima do seu jogo, né? Na maioria das vezes você analisa o seu jogo e o jogo do adversário. Como você joga num curto espaço de tempo, você acaba analisando de uma maneira geral o que você fez de bom, o que o adversário te trouxe de dificuldade e também onde você pode explorar, porque quando você joga contra o adversário logo na sequência você tem outro jogo, você pode acabar tirando essas conclusões, né? Eu não vejo facilidade, até porque eu acredito que o Atlético vinha jogando de uma maneira, nós mudamos um pouquinho, então talvez a Aparecidense nos analisou de uma forma e para esse jogo ela possa vir analisando de outra maneira. Então a gente tem que estar bem atento, tentar entender o que eles podem vir fazer, entender a cabeça do que o Thiago possa trazer de alguma novidade, né? Nós sabemos que eles podem entrar com não sei se o Alan volta, o próprio Felipe, que são jogadores de características diferentes do que atuou nessa partida, no caso do Gilvan e o próprio Robert, quando veio para dentro. Então, o mais importante é a gente fazer o nosso jogo, foi o que eu falei para eles hoje. Parabenizei pela partida e mostrei que nós podemos fazer aquele jogo de entrega, de intensidade, por um período de tempo maior. Acho que nós conseguimos nesse jogo fazer por uns 20 minutos, depois nós mudamos um pouco a estratégia no fim do segundo tempo, para também atrair um pouco a Aparecidense e ter a transição. Então, nesse jogo, nós queremos fazer um pouco mais de tempo. Nós já vamos ter peças que não tiveram à disposição nesse jogo, né? Caso do Marlon, do Bárcia, do Jorginho. E isso aí fortalece muito o nosso grupo, né? Você ter hoje jogadores desse quilate podendo entrar no jogo tranquiliza a gente para um segundo tempo a gente ter trocas que possam melhorar a partida que nós vemos fazendo. Eduardo, passado o primeiro turno do Campeonato Goiano, a classificação, Vila Nova 1 ponto à frente do Atlético, e são dois times, né, que adotaram estratégias diferentes para esse início de temporada. O Vila, ele optou pela manutenção de uma equipe no primeiro turno, o Atlético, ele tentou rodar o elenco. Queria que você fizesse uma análise do que foi esse primeiro turno para o Atlético, se está dentro daquilo que era imaginado, dessa pontuação, esses 9 pontos conquistados até aqui. Eu acho que uma situação diferente um pouco, o Vila veio com uma base, né, de 2021. Então, acho que o Igor quis manter essa base, os jogadores já conheciam a metodologia de trabalho, então eu acredito que ele quis, nesse primeiro momento, dar mais ritmo, né, porque ele, em termos de metodologia, a maioria dos jogadores já conheciam. E no Atlético, diferente, nós tivemos várias trocas, vários jogadores chegando, né, nós temos um março, abril e maio muito congestionado, né, então esse estudo foi feito antes de iniciar o campeonato, que nós teríamos em março a fase final dos estaduais, uma fase da Copa do Brasil
e abril e maio, Campeonato Brasileiro, terceira fase de Copa do Brasil e Sul-Americana, onde nós não teríamos semanas cheias. E, teoricamente, naquele momento, você vai ter os jogos mais pesados, né? Então, os atletas chegarem naquele momento com a filosofia do clube mais instaurada em jogo, para a gente conhecer mais a característica desses atletas e também com uma minutagem de jogo acessível para que diminuísse o nível de lesão nesse período. Eu acho que a pontuação ela poderia estar um pouco acima, né? Nós poderíamos ter aí, vamos dizer, pelo menos os 3 pontos do Goiatuba, que dariam 12. O clássico é um clássico, né? Então a gente sabe das dificuldades. Eu acredito que hoje, se nós tivéssemos pelos 3 jogos, se nós ganharmos mais 3 do Goiatuba, seria uma pontuação boa. Mas hoje também não muda, como você falou, nós temos um ponto. Eu acho que o nosso grupo, antes de iniciar o campeonato, na análise que foi feita, era um grupo forte, né? E haja visto esse equilíbrio, né? O Goiatuba ganhou de nós, perdeu pro Vila, que perdeu para a Aparecidense, que ganhou de nós. Então, é um equilíbrio muito grande. Mas eu acho que dentro de um conceito, o que nós buscamos para o Atlético e dar essa rodagem, e vamos ainda continuar dando até o fim dessa primeira fase, para que todos os atletas, na hora que entrar no mês de março, esteja apto a contribuir, e a escolha do treinador que tiver no momento vai ser uma escolha idônea, porque todos tiveram as oportunidades. Uma outra situação, Eduardo, que a gente vê no Atlético para essa temporada, é você que já está aqui há um bom tempo e monitoram bastante, né, jogadores, e por muito tempo, a gente sabe disso, você, o Cota, acompanharam muita gente na Copa São Paulo, e a gente vê jogos chegando, o Cristiano, o Luiz Felipe, o Gustavo, lá do Vila Nova, entre outros jogadores. E o Atlético com um perfil diferente para essa temporada, se tornando um comprador de jogadores, né? Coisa que não era tão tradicional por aqui. Queria saber se esse fato, essa mudança de postura do Atlético no mercado, de passar a investir em jogadores ao invés de trazer por empréstimo, aumenta a sua responsabilidade, porque eu sei que é você e o Cota que indicam para o Adson. A responsabilidade de vocês aumenta muito, né? Eu me lembro quando nós subimos, né? Estávamos na fase final de 2019, que o Adson, a primeira divisão seria muito importante. E naquele momento, quando nós subimos, ele sempre disse, esse primeiro ano a gente precisa ficar na primeira divisão para a gente ir zerando o clube, né? Quando nós ficamos em 2020, em 2021 seria um ano de afirmação. E em 22 já é uma situação como você falou, né? Nós tivemos muitos jogadores vieram de empréstimos, usaram a vitrine, nos ajudaram tecnicamente a fazer as 2 boas campanhas, né? Mas no final do período nós acabamos perdendo esses jogadores. E hoje, com o clube numa estabilidade melhor financeira, né? O clube hoje começa a poder fazer alguns investimentos para que, por exemplo, um Léo Pereira venha, consiga desempenhar o que nós esperamos e no final do ano não saia, como foi o caso do Janderson, como foi o caso do próprio Natan. Então, eu acho que está no caminho certo. Claro que nós precisamos mesclar, né? Não só os jovens, mas com os jogadores um pouco mais experientes que vão dar essa tranquilidade. O Bragantino tem feito isso, né? O Bragantino tem investido muito em jovens, mas você vê, ele trouxe um Johan, que é um jogador de 28 anos, para dar esse equilíbrio. Mas eu acho que o Atlético a cada ano vai se fortalecendo. E eu tenho convicção que se nós conseguirmos manter mais uma vez na primeira divisão, 2023 ainda vai ser melhor, de mais aquisições, para que o clube cresça. E nós sabemos também, né, Alex, que o clube precisa de receita. E esses jovens atletas, usando a vitrine que hoje o Atlético tem, que só falta Libertadores, entre aspas, para ter os melhores campeonatos sul-americanos. Então é uma vitrine muito grande, que eu tenho certeza que esses atletas indo bem, o Atlético vai fazer um fluxo de caixa e crescendo cada vez mais. Eduardo, aproveitando o gancho dessa pergunta, queria que você falasse sobre o Luiz Felipe, né, jogador que a gente já viu que está ali fazendo algumas atividades na parte física. O que esse jogador pode agregar ao Atlético? Que característica dele que chamou a atenção de vocês? O Luiz foi uma oportunidade de mercado, né, que ele está ainda nas avaliações físicas para ter o contrato assinado. Foi uma oportunidade, é um menino que nós acompanhamos desde a base, né? Um jogador que fez os primeiros anos na base do Santos, depois foi para o Red Bull Bragantino, já Red Bull Bragantino. Em 2019 ele compôs e entrou em alguns jogos da Série B com apenas 18 anos, e lá atrás já
nós já acompanhávamos. Em 20 ele teve uma minutagem maior, jogou até contra nós, entrou no jogo, acabou sendo vendido, teve algumas passagens e acabou nesse janeiro tendo essa oportunidade de mercado, porque era um jogador jovem que poderia voltar para o Brasil, né? Então aí começou as conversas. É um jogador que joga pelas beiradas, principalmente pelo lado esquerdo, mas também joga por dentro, tem uma qualidade técnica muito boa. E nós sabemos que o Atlético preza por isso, né? O Atlético é um time competitivo, um time de velocidade. Então, quanto mais atletas você terem com essas características, para nós é importante. E acabou casando com essa oportunidade. Então, ele, se tudo correr bem, ele passar nas avaliações, nos exames, ele fica com a gente. É um menino que a gente vê muita perspectiva, bem como o Léo Pereira, mais ou menos dentro das características que o Léo, o Janderson e outros jogadores passaram por aqui. Eduardo, a gente teve o primeiro turno completado do Campeonato Goiano, né? São 5 jogos, mas a gente já viu alguns centroavantes se destacando, né? No Vila Nova, o Cleiton fez 3 gols, o Rubens ontem marcou 2. No Goiás, o Nicolas já marcou 4 vezes, mas aqui no Atlético a gente ainda não teve esse camisa 9 embalando, né? O De La Torre fez um gol no Clássico, o Brian ainda não marcou. E eu queria saber de você, talvez é o sistema, o que você pode falar, o que está faltando, talvez, para esse camisa 9 do Atlético realmente como se conseguir marcar mais. O Brian ainda a gente teve poucas minutagens, né? Ele teve um jogo contra o Iporá e depois entrou mais na fase final, né? Então, é um jogador que terminou bem o ano, né? Fez um jogo contra o Inter muito bom. Se não fosse o Marcelo Lomba naquela partida, pelo menos 1, 2 gols eles tinham feito. Então, um cara do dia a dia muito bom, a gente acredita muito. Claro que centroavante, na maioria das vezes, joga em alguns momentos, ano passado, nós acabamos jogando em 2. Então, ele não teve ainda essa minutagem, vai ter mais oportunidades. O De La Torre poderia já estar com 3 ou 4 gols. É um jogador que cria muito, né? Ter a tranquilidade na fase final do jogo, que ele vai, eu tenho certeza que ele vai fazer muitos gols, porque é um jogador que, diferente do que nós tínhamos, é um jogador que tem um conhecimento muito grande de área, é um jogador que ataca muito espaço. Tanto é que nesse jogo ele teve 3 ou 4 oportunidades, né? E eu tenho certeza, o gol contra o Vila foi um gol de atacante de referência, que atacou o espaço no cruzamento. Então, acho que para ele não ter os 4 gols, foram detalhes que acabaram pecando naquela última bola ali de finalização. Mas ele tem criado. O mais importante é que nós temos falado para ele. Ele tem criado, ele tem se dedicado, e eu tenho certeza que com essa possibilidade que ele dá de última bola, ele vai ter muitas chances e muitos gols vão acontecer. Eduardo, você vai para o jogo agora sem o Ramona, que era que estava fazendo a função de primeiro volante, e o Baralhas, que está vetado. Como é que você está pretendendo mexer o doce e armar o meio de campo nesse setor, e com a situação do Edson, que entrou no jogo passado para cumprir uma etapa de recuperação de retorno ao time, né? Então, Jânio, nós temos uma dúvida, né, principalmente pelo fato do Edson ainda ter jogado apenas 30 minutos, e também temos dúvida em termos de recuperação física de alguns jogadores, né? Um exemplo é o Shailon, que era um jogador que jogou pouco e jogou quase os 90 minutos, saiu com uma dor no tornozelo de uma pancada. Então nós temos essa dúvida, se nós iniciamos com o Edson, se nós iniciamos com o Shailon ou o Rickson. Então hoje são os 3 jogadores que disputam 2 vagas, porque o Rickson é um jogador, como eu falei em outras entrevistas, que nós buscamos, né, que joga de volante, joga de médio, joga de beirada, terminou muito bem o ano jogando de extremo. Então nós vamos pensar, vamos ter os indicadores físicos ainda na período da tarde e amanhã de manhã, vamos fazer a avaliação, mas nós treinamos mais ou menos, né, andando as possibilidades, mas não vai fugir muito disso, né, de ter um time com o Edson que ficaria mais robusto defensivamente, ou se nós manteríamos o Rickson por dentro e voltaria o Marlon e ficariam com 2 volantes de qualidade, com mais saída, com menos poder de decisão. Então a dúvida é essa, entre esses 3 jogadores, 2 devem iniciar. Eduardo, na sua visão, o que pode definir esse jogo de sábado contra a Aparecidense? Eu acho que a inteligência, Natália, a inteligência de entender o jogo, porque como o André bem frisou na pergunta dele, quando você tem um jogo muito próximo, detalhes podem definir. Às vezes nós podemos mudar um tipo de estratégia, o Thiago pode mudar uma estratégia, nós não podemos sentar no nosso resultado e no nosso desempenho, porque do outro lado eles viram o que nós produzimos e tenho certeza que eles vão procurar corrigir
para que eles possam igualar as situações. Então, isso vai ser o importante. O importante é a gente estar concentrado. O que passou contra o quarta-feira já foi, é um campo diferente, uma situação de jogo diferente, é um jogo à tarde, ao invés de ser à noite, talvez a intensidade do jogo, se tiver um tempo quente, pode diminuir. Então, é a gente ter certeza e sabedoria de tudo que vai acontecer dentro do jogo. Mais um. Só sobre o gramado, se o gramado influencia alguma coisa na sua visão? Não que o gramado de Aparecida seja um gramado ruim, é que o gramado do Ascioli é um gramado acima da média, né? Então é um gramado que você consegue ter um controle do jogo maior, né? Talvez o jogo lá possa ficar um jogo mais físico, né? Um jogo mais de segunda bola. A Aparecidense viu que nós pressionamos no campo deles, talvez eles não consigam, mude a estratégia de fazer mais bolas longas, talvez nós também, principalmente no início do jogo, a Aparecidense nos pressionou bastante, tentou tirar a nossa construção, mas nós conseguimos ainda construir, talvez lá pelo o gramado não ser tão da qualidade do Ascioli, a gente possa ter dificuldade e mude essa estratégia. Então, o gramado do Ascioli, ele te dá uma condição muito boa, não que o do, volta a frisar, que de Aparecida ser um gramado ruim. Mas talvez pelo jogo também ser 4 horas da tarde, talvez esteja quente, pode mudar um pouco, trazer o jogo mais para o físico do que para o técnico.